Olá pessoal, aqui vamos para mais um vídeo, o terceiro, que conta a verdade sobre a saga da Esmeralda Bahia, dita a maior esmeralda do mundo. No primeiro vídeo dessa história, eu fiz a apresentação do caso, contei um pouco sobre a pedra, ou melhor, a canga, sobre as falhas na justiça brasileira e um rápido comentário sobre a justiça americana que mantém presa a Esmeralda Bahia no gabinete do xerife de Los Angeles, na Califórnia. No segundo vídeo, eu contei tudo sobre a trapaça dos americanos e sobre o caso na justiça lá em Los Angeles. Hoje, vamos falar sobre como se deu o caso aqui no Brasil, com mais detalhes sobre o processo contra os dois brasileiros por 3 crimes que não cometeram. O que os motivou a acreditar que o processo não seguiria em frente? Como se deu a transação aqui no Brasil, no despacho da canga, e o que dizem os brasileiros que nunca quiseram dar entrevistas, mas agora, diante da iminente sentença em segunda instância, lutam para tentar provar a verdade e acabar com o maior pesadelo de suas vidas. Eles não querem aparecer nas imagens, dizem que é incômodo e também muito invasivo isso tudo na vida deles. Dizem que nunca esperaram que isso fosse chegar onde chegou. Suas vidas foram devastadas, incluindo a dos filhos, esposa, suas casas, pessoas próximas como seus pais, que são super idosos. Um deles, a mãe com mais de 90 anos, faleceu recentemente e o pai acaba de completar 100 anos. Tem um irmão e todos moram com ele. O outro teve o seu pequeno comércio prejudicado, também tem mãe idosa morando com ele, a esposa, filhas jovens tentando entrar na faculdade e passando por esse trauma e pelo medo de perder por um tempo absurdo o gestor da casa. Declaram que nunca praticaram atos ilícitos e nunca estiveram fora da lei. Polícia Federal os investigou e concluiu que não havia nada que os desabonasse e que o estilo de vida que levam não condiz com contrabandistas de pedras preciosas. Mas este parecer não adiantou muito para o Ministério Público, que foi no mínimo displicente nas investigações e implacável numa sentença que nem assassinos recebem, segundo seus advogados, que trabalham duro agora para mostrar a verdade sobre seus clientes em segunda instância. Elson e Rui são amigos e eventualmente realizam alguns negócios juntos. Rui jamais foi funcionário da Renata Joias, como dito pela Justiça Brasileira. Elson é dono de minas que se encontram desativadas na Serra de Carnaíba e é também comerciante de pedras artesanais e possui ainda uma loja de artigos de fornitura. Rui é corretor autônomo e também atua esporadicamente no mesmo ramo de Elson. Entre os anos de 90 e 2000, Elson e Rui conheceram o americano Ken Coneto, que falamos no outro vídeo, e esporadicamente faziam algum negócio. No ano de 2001, Coneto vem ao Brasil acompanhado de Tony Thomas, um rapaz aparentemente afável que possuía uma startup que havia investido em um projeto que logo mais à frente precisava de mais dinheiro para manter-se em pé, mas Thomas não tinha mais recursos. Então, contando para Coneto sobre a dificuldade, Coneto sugere a ele um negócio com esmeraldas que lhe parecia interessante. Eles comprariam as gemas na mão de garimpeiros que o amigo brasileiro conhecia e as dariam como garantia num financiamento de alta rentabilidade nos Estados Unidos, conseguindo assim o dinheiro que precisava e muito mais, com as esmeraldas compradas baratas e depois usadas um valor muito maior no mercado financeiro. Os dois vieram ao Brasil por uma série de razões e o tal negócio não deu certo e antes de partirem, estiveram com Elson no local onde estava guardada a rocha que chamaram de Esmeralda Bahia. A rocha, que é chamada de canga no garimpo, havia sido extraída naquele ano de 2001 e comprada por Elson na mão de um outro garimpeiro. As taxas foram pagas na Receita de Campo Formoso e transportada via aérea até São Paulo, conforme documentos que comprovam esta operação anexados aqui nos autos do processo. Elson a deixou na oficina de um amigo, onde havia espaço para a peça que era grande e pesada, em São Paulo, enquanto buscava um negócio para a mesma no ramo de pedras artesanais. Na visita, Tony viu a pedra e tirou uma foto ao lado da mesma. Mais tarde usaria a foto para dizer que era o dono da tal esmeralda. Chegaram a cogitar se a tal pedra não serviria para o negócio do fundo de investimento como garantia, mas depois concluíram que não, por não se tratar de uma gema, apenas uma peça de coleção. Os americanos foram embora e depois de 4 anos, em 2005, Kenneth Coneto volta ao Brasil para outros negócios e encontra Elson em Limeira, em sua casa. Quando Coneto vê a canga encostada em uma parede, se admira que a mesma ainda esteja por ali.
sem ter sido vendida a algum colecionador. Quando Elson diz a ele que era difícil vendê-la por ser muito pesada e teve até que trazê-la para Limeira para desocupar o espaço na oficina do amigo onde ficou por 3 anos, ali, parada num canto. Então diz a Coneto para levá-la para a Califórnia e talvez encontrar algum negócio por lá. Então o americano fica meio em dúvida se conseguiria o negócio e Elson até diz a ele que se não conseguisse um comprador, a transformasse em um chafariz para o seu jardim, ficasse com a pedra. Coneto, achando graça, acaba aceitando a proposta de levá-la e, se conseguisse algum negócio, dividiriam os lucros. Assim, a pedra foi despachada para Coneto com os devidos documentos exigidos pela Receita e através da conta do americano pela empresa FedEx. O conteúdo constava como rocha artesanal de xisto ou betume, como são normalmente despachadas essas cangas quando enviadas para algum comprador ou colecionador. Após a pedra chegar na Califórnia, Coneto a colocou num cofre na cidade de New Orleans, enquanto procuraria algum negócio para a mesma. Mas logo em seguida veio o furacão Katrina e a esmeralda ficou submersa por quase 2 anos até ser retirada por mergulhadores e levada novamente para a Califórnia, sendo colocada em um depósito. Depois disso, Coneto conhece Larry Bigler e propõe a ele encontrar um comprador para a pedra, quando ele diz que poderia encontrar algum colecionador rico e idiota que ficasse com a pedra por um bom dinheiro, e pediu a Coneto que lhe assinasse um documento de autorização de venda da pedra, e assim fez Coneto, pois não tinha nada a perder, só a ganhar. A partir daí, começa toda a confusão entre os americanos, e os brasileiros aqui não sabiam o que rolava lá na terra do tio Sam. Conversavam eventualmente com Coneto, que dizia seguir procurando um possível negócio e pediu a Elson uma Power of Attorney, uma espécie de procuração para os americanos, para vender a pedra, já que a nota era em nome de Elson. Até que entre 2008 e 2009, Elson e Rui são intimados pela justiça americana a prestar esclarecimentos sobre a suposta venda da pedra, pois foram citados pelos americanos. Rui não tinha muito a ver com o negócio, mas os americanos haviam citado seu nome, como já havia residido nos Estados Unidos e falava bem o inglês, foi para ajudar o amigo Elson nas audiências e tudo mais por lá em Los Angeles. Segundo os 2 brasileiros, estiveram lá e tomaram conhecimento da confusão que os americanos haviam arrumado e explicaram como Elson havia adquirido e como havia dado a Coneto e feito o despacho. Rui disse que tinha conhecimento dos fatos pelo amigo Elson e acharam que tudo estava resolvido com eles na terra do tio Sam, pois já não queriam saber de participar das negociações, uma vez que perceberam no que havia transformado a canga. Até que então são chamados pela justiça brasileira. Eles ficaram perplexos com a história que havia sido relatada pela justiça americana ao Brasil e acharam a história tão absurda que acreditaram que aquilo não daria em nada por aqui, pois a discussão sobre uma esmeralda de 341 quilos era tão absurda que logo a justiça veria que se tratava de um golpe sujo dos americanos e logo seria desvendado o mistério. Negócios com cangas de coleção são comuns aqui há vários anos e não há nada de ilegal nisso. Quanto à documentação da pedra que a justiça estava exigindo aqui, Elson, que era o dono oficial da mesma e também quem havia despachado a pedra, disse que naquele momento, depois de 3 anos após o despacho, não tinha como encontrar de imediato as notas e documentos legais da canga por estar com todos os documentos encaixotados por conta da mudança de seu escritório e também as mesmas se encontravam já em um arquivo morto. Hoje, ele admite que foi displicente no sentido de não se esforçar imediatamente para encontrar os papéis e apresentar em juízo, e que, por causa disso, não conseguiu provar imediatamente em primeira instância a legalidade da operação com a chamada Esmeralda Bahia, e com isso acabou sendo sentenciado injustamente, juntamente com Rui. Diz também que a justiça brasileira não investigou corretamente o caso e que tomou depoimentos de funcionários do antigo DNPM da Bahia para saber se havia autorização na extração da área, mas que mentiram dizendo sobre a pedra que foi extraída em 2001 que não havia licenças para extração da mesma. Mas por que teriam dado essa informação à justiça, se havia sim uma portaria emitida pelo Ministério das Minas e Energias decretando a área de Carnaíba, na Bahia, uma área garimpeira legal para extração, de onde havia saído a pedra em 2001? Esta seria a portaria 119/78, reformulada em 97 e mantida até o ano de 2008 como única válida
na área, até que em 2008 começa uma outra disputa, um processo que envolvia duas cooperativas. Em 2007 surgiu uma nova cooperativa, a CMB, que tentava tirar a força de lá uma outra que já atuava na área há mais de 20 anos. A CCGA, presidida por Antônio Caldas, que trava uma luta bem agressiva contra a CMB, que divulga sempre em seu site sobre o andamento do processo, acusando a CMB de invasora. Segundo Antônio Caldas, as duas cooperativas disputam na justiça o direito de permanência no controle do garimpo, sendo que a segunda tenta se estabelecer agora e tinha por trás funcionário de órgãos regulamentadores, no caso do antigo DNPM, e a CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, vinculada ao DNPM, no qual o superintendente da época era cunhado do presidente da nova cooperativa, provavelmente um laranja, criada para desbancar a antiga cooperativa, que aparentemente não seguia regras de segurança e por conta disso vinham acontecendo muitos acidentes com mortes frequentes de garimpeiros no fundo das minas. Havia ainda uma suspeita de que caixas eletrônicos da região estavam sendo explodidos com explosivos adquiridos junto aos garimpeiros, que atuavam na área. Houve até uma interferência de uma juíza do trabalho na área, já com a CBM instalada na área, criando novas regulamentações de segurança, que aparentemente as cooperativas não vinham cumprindo à risca. Segundo Caldas, o interesse eram vários na nova cooperativa. Havia interesses por partes políticas na administração da mesma, a qual leva o nome do diretor do órgão regulamentador na ata de abertura. Logo seria um golpe para tomar a área para negociar em novas licenças chamadas de PLGs, com mineradoras grandes e controlarem as vendas de explosivos e outros materiais de segurança para o garimpo, que renderiam milhões à nova cooperativa, além de estarem tirando o meio de sustento dos garimpeiros da região que ali atuavam há décadas. A disputa, como eu já disse, foi parar na justiça e a cooperativa pioneira, a CCGA, de Caldas, ganhou a questão, mas a CBM recorreu da sentença e o processo corre em segunda instância. E por isso o funcionário do DNPM teria mentido sobre não haver licenças anterior a 2008 para seguir se beneficiando da nova cooperativa que tinha por trás pessoas da diretoria do órgão. Posteriormente, o presidente da nova cooperativa, cunhado do diretor da CBPM, veio a falecer e a administração também foi trocada nesses órgãos. Assim como a do antigo DNPM também foi substituída e hoje está tudo sendo regido pela CBM. A segunda cooperativa que se estabeleceu meio que à força na área, até que seja resolvida a questão na segunda instância. Assim, nós podemos compreender por que as causas aqui nos Estados Unidos são sobre o mesmo assunto, mas motivos diferentes. Lá é um golpe com a canga e a discussão sobre a posse da tal. Aqui é uma disputa entre fracos e fortes na exploração das esmeraldas. Talvez, mas dos lucros provenientes de produtos e serviços a serem explorados na região para a segurança do trabalho e principalmente nos explosivos usados na detonação no interior das minas, que se dá em quantidade astronômica, pois a região é absurdamente rica em esmeraldas no subsolo a partir de 250 metros agora, e com uma área gigantesca a ser explorada ainda por décadas. No entanto, na entrevista que nos concedeu o novo superintendente da ANM, do antigo DNPM, o senhor Raimundo Sobreira, nos disse que a ordem e a segurança foi estabelecida na área e que a ANM fiscaliza a nova cooperativa, que está tudo certo por lá nos dias de hoje e que a disputa entre as cooperativas deverá ser determinada pela justiça. Então vamos analisar aqui qual é o saldo de tudo isso. Um amadorismo na investigação feita pelo Ministério Público, por Procuradoria e AGU, que acreditam em tudo que ouviram dos americanos, sem uma investigação mais profunda, sem uma análise real e confiável em institutos sérios e credenciados como o GIA, por exemplo, e sem laudos técnicos feitos em loco na chamada Esmeralda da Bahia a respeito da qualidade dessa canga, que foi tida como uma gema, sem nem mesmo terem buscado sobre a portaria de 119/78, que chegou a ser mencionada, mas desconsiderada pelo depoimento falso dado à justiça pelo DNPM, através de seu funcionário, que induziu a juíza ao erro na interpretação da portaria, pois afinal ela não entende nada mesmo de leis de mineração. E por fim, o despreparo dos jovens doutores que conduziram o caso na Justiça Federal, tentando produzir apenas um culpado para pedir o repatriamento da tal magnífica gema, que não é gema. Nunca viram esse objeto de disputa e nunca mandaram inspecionar, apenas confiando numa avaliação de um único gemólogo independente que avaliou diversas vezes com o valor requisitado pelos americanos. Falaremos depois sobre o senhor Dmitry Paraskevopoulos.
Não me custou muito investigar sobre as avaliações desse senhor. Falaremos mais um pouco no próximo vídeo desta série sobre a questão das cooperativas que disputam a área e o que realmente há por trás dessa disputa que acabou por condenar 2 homens que não praticaram o crime que lhes é imposto. Na nossa matéria, como já mencionei anteriormente, fui até a região para conversar com o pessoal do ramo por lá. São vários os relatos que vou disponibilizar em um vídeo exclusivo, as entrevistas com garimpeiros que falam sobre a farsa da Esmeralda da Bahia e também a entrevista completa com o superintendente da ANM, o senhor Raimundo Sobreira, que nos esclarece sobre a verdade no caso da extração desta rocha, que é chamada de a maior esmeralda do mundo. Só que não. Também disponibilizarei um vídeo final que reunirá provas que foram levantadas neste caso. Vou mostrar que há outras cangas iguais e até melhores do que esta que está em Los Angeles, tida como uma raridade e uma preciosidade de 900 milhões de dólares. E imagine, tá cheio delas aqui, gente. Quanta palhaçada, é facinho de ver. Vamos desmascarar esses americanos que se acharam os espertalhões em ficar com a maior esmeralda do mundo. Por favor, né? O caso agora está nas mãos da 11ª turma do TRF da 3ª Região em São Paulo. Vamos aguardar e ver o que farão os desembargadores para resolver essa questão, se a justiça será feita e se esse fiasco do governo brasileiro será esclarecido. E quando o pesadelo dos brasileiros vai chegar ao fim. Não percam os nossos vídeos com mais informações e provas sobre este caso. Nos vemos. Até breve.